Lipe, primeiro eu queria que você falasse do jogo, né? Um jogo com dois tempos bem distintos e o placar mostra isso, 3-0 para o Flamengo no primeiro tempo, 3-0 para a gente no segundo, resultado empatado. Então eu queria que você falasse um pouco do jogo e o que mudou de um tempo para o outro. É um jogo emocionante, ser Bahia é emocionante, né? Isso é gostoso. Só que a gente ainda precisa repensar alguns pontos. Por vezes a gente não precisa sofrer um revés de 3-0 no primeiro tempo para depois correr atrás. Aconteceu no primeiro jogo agora contra o Inter também, a gente sai perdendo com uma apatia. A gente inicia esse jogo bem, acho que no primeiro 15, 20 segundos, 30 segundos, a gente consegue cortar a goleira e esses pequenos detalhes, eu tenho falado sobre detalhes, eles precisam ter um pouco mais de atenção. Eu tenho falado muito a respeito de plantar e colher, plantar e colher. A gente tem que ver quais coisas a gente precisa plantar ainda mais para colher ainda melhor. Porém, no segundo tempo, assim como a outra vez, a gente mostra a força do Bahia, o que eu estou falando, de entrega, de raça, de vontade. Agora é trabalhar para fazer com que isso aconteça ao longo dos dois tempos, isso aconteça de uma maneira mais impositiva e que os reveses que acontecem no jogo, como eu falo muito para eles, o futebol é um jogo de erro, nós vamos errar. E tomar gol faz parte do processo, isso não pode nos abalar. Então é ter uma mente um pouquinho mais forte para isso daí e para que a gente consiga controlar um pouquinho mais os jogos. Uma pena, acho que ficamos próximos de um quarto gol, mas ainda acho que esse empate ele tem um peso maior do que se nós tivéssemos ganho, porque tem algo que a gente precisa fazer para que esse nosso triunfo venha com uma condição muito melhor e segura. Então vamos repensar sobre isso e dar sequência no trabalho. Você fala muito na apresentação sobre isso, dar seu máximo, né? Entregar o máximo. E eu acho que essas meninas estão mostrando que realmente dão seu máximo em jogos que tiveram que correr atrás do placar. Então eu queria que você falasse um pouco dessa garra, dessa força de vontade de, enfim, sempre fazer o melhor. Essa é uma máxima que eu trago. Eu acho que assim, nós não precisamos cobrar de ninguém, na teoria não precisaríamos, que entregue seu máximo. Eu tento diariamente, em todos os momentos, seja com a minha família, seja com os meus amigos, seja em treino, seja em trabalho, buscar entregar meu máximo. E tenho tentado passar isso para elas, de fato tenho entregue. Algumas vezes, como nós falamos anteriormente, no início do jogo, falta um a mais ainda, falta um pé na bola que não houve, um estado de concentração a mais. Só que nós temos um grupo muito jovem, então isso é importante salientar. Tem muitos atletas que estão vivenciando primeiro o Campeonato Brasileiro por uma primeira vez, da Série A. Tem muitos atletas que estão vivenciando numa condição de protagonismo pela primeira vez. Então é notório que haverá um amadurecimento, que ele é super comum. Nós enfrentamos uma equipe no papel, principalmente, a equipe do Flamengo é sensacional. Você vê Fabi Simões, Cris, Gláucia, entre outras, Jucinara, Jenny, atletas com alto grau de qualidade. Então, a gente está no caminho, mas cada vez mais é isso, é buscar entregar esse máximo, como nós até o último segundo acreditar, porque isso é ser Bahia. Para finalizar, eu queria que falasse um pouco das mudanças no time. Você é um técnico que não tem medo de mudar. Você mudou tanto na escalação inicial e volta do intervalo com 4 mudanças. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre suas escolhas. Nós temos 3 jogos num espaço muito curto e quando a gente começa a construir esse plantel, eu, Carol, a ideia era um elenco, é ser um elenco que ele tem uma riqueza de escolhas, de qualidades, cada atleta com as suas características, seu grau de importância. Tenho salientado muito isso para as atletas, que nós somos um grupo. É a importância de grupo. Não tem que olhar, se eu sou titular nesse jogo, se eu não sou, porque é isso. Eu, por característica, quem me conhece sabe o quanto que eu rodo o grupo, mudo estratégias, temos 3, 4, 5, 6 estratégias ao longo do jogo para a gente executar. Nós trabalhamos essas estratégias e falo para elas, estejam sempre prontas, porque vai ser sempre muito na sensibilidade do jogo essas trocas. Então tem jogo, eu não planejei fazer 4 substituições no intervalo. Os planos eram outros, eram que o resultado fosse 1-0 para um lado, 1-0 para o outro, algum ajuste aqui, como no outro jogo. Eu não planejei ter que fazer uma substituição no primeiro tempo, mas a gente tem estudado para que a gente consiga resolver todos os pontos. Então, por fim,
eu vejo que é uma força de grupo, é importante que elas percebam dessa maneira, eu tenho cobrado muito isso, e quem entrar, uma representar a outra, jogar pela outra, ter coragem para fazer o que a gente treina, eu creio que a gente está no caminho, ainda que com alguns degraus bem desafiadores. E aí, sobre as substituições, a gente sentiu que a gente estava perdendo o meio-campo. No jogo contra o Grêmio, nós perdemos um pouco da ação do meio-campo, mais pelos encaixes. A Ângela entrou no outro jogo e resolveu esse problema. Hoje a gente estava perdendo, a Mari estava sozinha fazendo essa flutuação, foi um pouco mais difícil. Eu optei por saltar um pouco com a Dan, para subir lá, coloquei 4 atacantes posicionados e mais um atacante fazendo uma flutuação e para ter uma proximidade da linha de trás, então das 2 volantes e da linha de 3, fazer alguns balanços para a gente ter superioridade numérica de primeira e segunda bola, isso funcionou bastante, e aí a ideia era tentar infiltrar e fazer algumas ações forçadas em cima do miolo de zaga delas. Aconteceu bem, recebemos algumas faltas, eu gostaria aqui, para finalizar, cobrar um pouquinho mais, um olhar mais delicado sobre a arbitragem. Eu não estou falando do nosso jogo especificamente, mas tem tido vários jogos. Ontem, assim, um gol muito mal anulado no jogo contra da Ferroviária. Acho que a Catieri sai muito de trás. Isso prejudica um trabalho, isso prejudica dias de trabalho, horas de sono que os profissionais perdem. Então, precisamos fazer algo para que... E eu não culpo a arbitragem, eu culpo o treinamento, a vivência, a expertise delas para apitar um jogo de Série A, então precisa ver isso daí, eu reforço isso, é uma briga antiga, eu gostaria que os clubes começassem a cobrar essa briga também para que a gente não tenha nada prejudicado ao longo dos jogos.